Olá, alunos, bem-vindos à aula de Ética e Cidadania Organizacional. O tema que vamos abordar hoje, na verdade são dois temas, tá? Com relação a atitudes antiéticas, que eu ou que você provavelmente já deve ter reproduzido, já deve ter efetuado algumas dessas ações que eu vou elencar para vocês, de acordo com a apostila. E o segundo tema é o tema de número 6, também da apostila, que está relacionado à ética, liberdade e responsabilidade. Como sempre, ao final da aula, terminando aqui os vídeos, né? Além dos meus vídeos, eu vou mandar mais vídeos para vocês, para a gente fazer aquela discussão preferencialmente saudável, para que a gente consiga chegar em algum lugar, tá? Eu sei que é difícil a gente conseguir ouvir a opinião dos outros, né? Respeitar a opinião dos outros. Mas, em primeiro lugar, seja um bom ouvinte. Tente ouvir a pessoa que fala com você para entender, para compreender e não para rebater. Tente ouvir de uma maneira leve, sem que automaticamente, ao mesmo tempo que você está ouvindo, você já crie seus argumentos para rebater aquela ideia que está sendo ou a mesma que a sua e você vai complementar, ou contrária à sua e você vai querer expor a sua opinião. Então, primeira conduta ética, lá nesse primeiro título, tá? Título de número 5 da apostila, algumas condutas antiéticas que talvez você tenha praticado. Primeiro item que eu coloquei para vocês, furar fila no banco, restaurante, no mercado, no trânsito, ou etc. Normalmente o ser humano ele é composto também dessa saga de buscar uma oportunidade, tá? Uma oportunidade aqui, por exemplo, então, para furar uma fila, se for num calor aí como hoje, onde todo mundo está suando na rua e aquela fila está enorme, 32, 33, 34 graus aí na rua, você vê diante daquela oportunidade de passar na frente daquela enorme fila. Será que você, de acordo com a moral, tá? De acordo com aquilo que você tem dentro de você, com a sua crença, você teria coragem de furar essa fila? Parece um ato simples, mas socialmente é considerado antiético, é errado. Por quê? Todo mundo está esperando ali para ser atendido. Vamos dar o exemplo aí de uma casa lotérica. Normalmente as casas lotéricas, elas têm uma fila enorme, mas todo mundo está esperando ali no mesmo tempo que você, tá? Nada mais justo, tá? Nessa situação de um caráter moral, a gente preza pelo justo também. Então, nada mais justo do que você aguarde o momento de você ser atendido e não se aproveite de uma determinada oportunidade que apareça ali na sua frente, porque essa oportunidade ela vai contra aos padrões éticos impostos pela sociedade. Segundo item que eu coloquei para vocês, que é um pouquinho mais complicado de explicar, porque a gente também tem essa questão de lei, tá? A gente tem uma questão legal que eu vou colocar aí para vocês. Segundo item é comprar produtos roubados, furtados ou piratas. A gente sabe que não pode, a gente sabe que a gente comprando esses determinados produtos, a gente está colaborando aí para uma criminalidade ainda maior. Porque é a mesma coisa do negócio, tá? Se o fornecedor, se o comerciante, ele não tem um comprador, automaticamente e consequentemente, ele vai parar de efetuar aquela venda. Com o crime é a mesma coisa. Por que vocês acham, no caso você acha, que nessa situação existem dias, né, diariamente os crimes, a taxa de criminalidade aumentando? Porque as pessoas elas buscam também pela facilidade, né? Não a facilidade de um roubo, de um furto em si, mas a facilidade financeira, tá? Eu não tenho um determinado produto, então eu pego de outra pessoa. Eu não tenho um determinado produto, tá? Eu quero me valer de uma vantagem pecuniária, de uma vantagem financeira e vou pagar mais barato nesse produto. Às vezes eu tô lá com o meu carro. Meu carro está precisando de uma bateria nova. Eu não vou na loja comprar porque na loja está muito mais caro. Então eu vou aqui no meu amigo, tá? Que ele é famoso por essas práticas,
e eu vou efetuar a compra dele porque qualquer R$50 ele vai conseguir vender esse produto para mim e eu vou ficar satisfeito. Lembrando que a gente preza muito também, né? E a gente pede muito por um país menos corrupto. Mas e você aí na sua casa, você está fazendo o seu papel? Você está conseguindo se manter incorrompível nessa situação? Porque se você não for, você não tem essa moral para cobrar de uma outra pessoa, tá? Como você cobra um político, sendo que aqui você também faz da mesma maneira. Se você faz aqui, tá? Você vai fazer automaticamente se você for uma pessoa com alto poder aquisitivo também. O aspecto legal trazido nessa situação para vocês, se vocês observarem, tá? A pena para quem comete um crime de furto é menor do que a pena para quem, por exemplo, vende um produto pirata. Então, nessa questão aí, a gente tem que analisar também o aspecto moral da sociedade também como um todo. Se a própria lei, né, ela julga o furto como um crime de menor potencial ofensivo do que, por exemplo, a comercialização de produtos piratas, DVDs, CDs, roupas, calçados, o furto ela tem uma pena menor do que a pirataria, então quer dizer que os nossos padrões morais também julga muito mais saudável você furtar do que você, por exemplo, ser um comerciante, ser um camelô de produtos piratas, tá? A nossa própria sociedade, o próprio legislador, ele tem isso em mente. Você vender um produto pirata, aparentemente, devido à pena, é pior do que se você furtasse um determinado produto. O terceiro é não devolver um objeto emprestado. Isso a gente coloca aí no ambiente familiar, tá? Objeto emprestado é objeto emprestado. Não importa se é da sua mãe, da sua irmã, do vizinho, de uma pessoa próxima, de uma pessoa de mais longe, você tem que devolver porque aquilo não é seu. Mas a gente sabe, né, que provavelmente aí muitas pessoas têm pelo menos um item em casa que foi um objeto emprestado e você se esqueceu de fazer a devolução, tá? Isso, na parte legal, é uma apropriação. Uma apropriação, ela é tipificada também como um ato criminal, um ato infracional. Próximo item é jogar lixo em local inapropriado. Isso é uma coisa que eu particularmente fico muito irritada quando eu vejo alguém fazer isso. Porque nessa questão você tem também o respeito, né, com o meio ambiente. Você está fazendo ali diante da sociedade, mas tem o meio ambiente que ele não tem a vida própria para conseguir se manter ou se autolimpar, certo? Então isso daqui é uma coisa, sinceramente, que me frustra muito. Isso me deixa muito brava, muito chateada. E a maioria das pessoas fazem. Então não adianta a gente reclamar, de limpeza pública, sendo que nós não fazemos a nossa parte, sendo que nosso parente, sendo que as pessoas próximas não fazem a parte delas. Um aspecto importante aqui para a aula de ética é você contaminar as pessoas de uma forma boa. Então, se é uma conduta moralmente, tá, aceitável ou de forma ética aceitável pela sociedade, é legal que você contamine pelo menos essas pessoas que estão próximas a você. Então, por exemplo, você tem um irmão, uma mãe que joga lixo na rua. Você contaminando esse ambiente seu, dizendo que não é uma atitude legal, né? Automaticamente naquele ambiente vai se cessar aquele ato que é considerado antiético. E a partir daí, essa pessoa que você contaminou vai contaminar outras também. Próximo item é estacionar em local proibido. Quantas vezes a gente não chega, por exemplo, em um shopping da vida e vê aquela vaga destinada à pessoa idosa, aquela pessoa com deficiência, tá? Quantas vezes aí você já não chegou no shopping, viu aquela vaga vazia e não pensou? Tomara que o idoso fique em casa, tomara que o cadeirante fique em casa,
Não tem tantos idosos aqui no shopping, não tem tantos cadeirantes aqui no shopping, então eu vou ocupar essa vaga aqui. Mas aí você imagine o transtorno. Você pegou aquela vaga destinada a uma outra pessoa, tá? Porque essa pessoa precisa mais que você. Imagine um cadeirante chegando ao shopping, precisa daquela vaga e tem o transtorno de ter que estacionar em algum outro lugar. Você tem que pensar nas diferenças também. Você procurar uma vaga no local mais longe vai te ferir mais, ou essa pessoa cadeirante ou idosa vai ficar mais ferida, tá? Mais lesada com essa sua atitude se você estacionar aí no local dela. Ou até mesmo na rua, né? A gente vê, às vezes vai fazer uma compra, às vezes a gente fala, é rapidinho mesmo, estaciona aqui, daqui a pouco eu volto. Então, muitas pessoas cometem esse tipo de prática considerada antiética. Próximo, utilizar trabalho infantil ou escravo. Isso, né, pessoa física não realiza muito, mas mesmo no século XXI ainda existem muitas empresas que contratam esse tipo de mão de obra, ou existem empresas que fazem a contratação de pessoas adultas mesmo, e não pagam todos os seus direitos, tá? Condutas antiéticas. Próximo item, não entregar dinheiro achado na rua à polícia, caso não saiba quem seja o dono. Esse daqui também é muito comum, porque a gente já imagina, tá? A gente não tem a confiança, vai no instituto policial. Então a gente imagina, vou entregar na polícia para quê? Vou entregar na polícia, o policial vai se apropriar desse dinheiro. Ou às vezes eu estou aqui na minha casa precisando, tá? Então eu não vou devolver esse dinheiro. Achado não é roubado, não sei quem é realmente o dono mesmo desse valor, então não tem problema eu pegar para mim. Talvez se eu soubesse quem fosse o dono, eu devolveria, mas como eu não sei, vai ficar por isso mesmo e eu vou guardar aqui no meu bolso. Próximo, furtar sabonetes de hotéis. Isso é muito comum também, mas é uma prática considerada antiética. Aquele produto não é seu, então você não pode levar para sua casa. Abrir produtos de insumo no mercado, isso a gente vê bastante também. Fofocas também são condutas antiéticas, tá? Falar da vida alheia. O julgamento antecipado também é uma conduta antiética. E a gente costuma muito fazer isso, principalmente com aquilo que é diferente a nossa vivência, né? A nossa prática de vida. Tudo aquilo que é diferente, eu vou julgar. E normalmente esse julgamento é sempre para o lado ruim da coisa e dificilmente para o lado bom. Bom, fazendo a leitura desses tópicos acima, que são os tópicos que eu falei para vocês agora, é impossível não traçar uma relação entre as condutas dos cidadãos e a atual política brasileira. Então, normalmente a gente sempre faz uma ligação entre a conduta humana com a política, tá? Então, a gente sempre costuma dizer aí também que o brasileiro sempre dá um jeitinho, que o brasileiro é um povo esperto para realizar determinadas práticas, tá? Se você quer reclamar de um político, você tem que começar fazendo a sua parte. Você tem que ter autoridade para dizer, tá, que aquela conduta que ele está realizando está sendo realizada de uma forma errada, de uma forma antiética. Um estudo realizado pela Comissão de Ética da Presidência da República do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília constatou que 50% dos brasileiros já furaram ou ainda furam filas. Bom, aqui eles colocaram, tá, 50% nessa situação. Eu particularmente também acho que seja mais. As pessoas gostam de se aproveitar dessa oportunidade. Então, acredito que seja ainda um pouquinho mais de 50%. 50% só realizado aí nessa pesquisa. Imagine essas pessoas aí que nunca foram pesquisadas. Ser antiético não muda conforme o tamanho do ato praticado. Em maior ou menor potencial, uma conduta antiética sempre será uma ação antiética.
Caso você desvie 500 ou 1 milhão, a única diferença será a quantia desviada, pois a essência do desvio é a mesma. O que eu preciso que vocês entendam aqui? Esse padrão antiético, ele não é medido, tá? Ele não é antiético pequeno, antiético médio ou antiético grande, tá? É aquela mesma história, não existe pecadinho e não existe pecadão. Você cometeu uma atitude antiética e pronto. A única diferença, como eu coloquei aqui no exemplo, você pode se furtar de R$500 ou de 1 milhão. Sua conduta ela é considerada antiética da mesma forma, se você furtou o pequeno valor ou o maior valor. A única diferença será com relação à quantidade. Então, não tem na sociedade essa história de falar: é uma coisa simples, é só uma fila, então não tem problema algum. No caso, você está cometendo a atitude antiética da mesma maneira do que uma pessoa que roubou determinada coisa, certo? Porque as condutas, elas são antiéticas ou não. Não tem um antiético parcial, não tem um antiético total, não tem um antiético 1%, 50% ou 100%. Antiético é sempre antiético diante da sociedade. O tema número 6, que é ética, liberdade e responsabilidade, ele se inicia da seguinte forma. A palavra responsabilidade, em seu sentido original, deriva do verbo latino respondere, que significa responder. Quando falamos que alguém é responsável ou tem responsabilidade sobre alguma coisa, significa que essa pessoa tem condições de pensar sobre seus atos. Quando uma pessoa tem condições de pensar sobre seus atos, tanto os do passado quanto os do presente, ela pode escolher a forma como agir no futuro. Sobre isso dizemos que a pessoa tem liberdade, mas os filósofos não chegam a um consenso a respeito da liberdade humana. A liberdade, que eu preciso que vocês tenham em mente aí, ela é bem relativa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que talvez a minha liberdade não seja o mesmo padrão do que a sua, talvez a minha liberdade interfira no seu senso moral, no seu padrão ético, talvez a minha liberdade te incomode e assim pode ser o contrário também. Então a liberdade ela não é absoluta, ela é relativa. E a gente tem aquela máxima, aquela frase: a minha liberdade termina a partir do momento que a sua começa. Mas ela é bem relativa, é bem difícil dos filósofos conseguirem fazer um compilado de tudo aquilo que é liberdade, tá? Às vezes aquilo que me faz bem não faz bem a você, não faz bem aos seus olhos, não faz bem à sua família. E dentro dessa discussão filosófica, há pensadores que discutem a liberdade humana em relação à presciência divina, como Boécio. Há pensadores que discutem a liberdade humana em relação às determinações biológicas, e histórica, como Helvétios, aos que discutem a liberdade humana acima das determinações, ou como Sartre, que analisam a relação entre liberdade e determinismo, a partir do entendimento do ser humano como livre e determinado ao mesmo tempo, tá? Então, eu coloquei aqui 3 filósofos para vocês. Cada um deles ele dá um trechozinho do que significa a liberdade. E para você ver que esse é um assunto tão polêmico, que sempre gera discussão, que mesmo sendo discutido bem anteriormente, a gente até hoje, no século XXI, não consegue chegar a um determinado consenso. Então, às vezes, aquilo que eu faço vai até dentro da minha casa, pode te incomodar. Então, por exemplo, se eu ouço um som dentro da minha casa, pode te incomodar porque você está ali na casa vizinha ouvindo do mesmo som. Então, é uma situação complicada. Mas e a minha liberdade de ouvir o som no último volume? Tá? Mas e a sua liberdade, por exemplo, se você quer dormir, se você quer relaxar, se você quer ter um dia tranquilo? Então, como a gente consegue medir determinada liberdade, sendo que nós, seres humanos, somos dotados dela?
Iniciando aqui e introduzindo essa parte de liberdade, eu vou passar mais 2 vídeos para vocês, para que a gente faça a discussão com relação à liberdade. Vocês vão analisar esses vídeos e a partir daí eu vou fazer alguns contrapontos, eu vou fazer algumas trocas de figuras com relação a esse vídeo. Vamos ver se o padrão moral de vocês vai permanecer, tá? Quando é relacionado a essa exata situação que vocês vão ver. E mudando a situação, tá? Se vocês permanecem com o mesmo padrão de pensamento. Então, vamos ver aquilo que a sociedade consegue influir no nosso padrão moral. Eu aguardo vocês dentro do horário, tá? Aguardo vocês para a gente fazer os nossos debates. Aguardo a participação de vocês, tá? É uma sala numerosa, prazerosa, vocês sempre participam. Continuem assim, parabenizo a todos vocês. Aguardo no horário, se cuidem e um beijo a todos.